Olá, meus queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um momento de meditação, de aprendizado da palavra do Senhor. Se sinta bem, se você desejar, compartilhe aí este vídeo. Fique conosco até o final deste vídeo. Prometo não tomar muito do seu tempo, mas a palavra que eu quero nesse momento compartilhar com você é uma palavra de edificação, de crescimento, de fortalecimento espiritual. Falarei hoje sobre duas portas e dois caminhos, a qual essas duas portas e esses dois caminhos determinará no final da nossa caminhada cristã. Ele determinará aonde nós passaremos a nossa eternidade, se é ao lado do Senhor ou se é distante do Senhor, se é um lugar de paz, de gozo, de alegria, ou se é um lugar de choro, de ranger de dentes, um lugar tenebroso, um lugar angustiante, um lugar onde não há paz e onde não há alegria. Então hoje quero falar sobre essas duas portas, sobre esses dois caminhos. O tema é: Jesus é a porta, o único caminho para a salvação. Não existe outra ponte, não existe outra porta, não existe atalhos, não existe intercessores que possa nos conduzir à vida eterna. Só há um mediador, queridos. A Bíblia revela que só há um só mediador. Está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Também nesse mesmo capítulo 2, de 1 Timóteo, Paulo vai revelar o desejo de Deus para a humanidade, para todos os homens. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, o qual quer e deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para a humanidade. Então, meus queridos irmãos, vamos ler Mateus capítulo de número 7, versículo 13 ao versículo de número 14, e meditaremos aqui nesse texto e alguns textos para assim nos fortalecermos espiritualmente e ficarmos atentos em qual porta e em qual caminho eu e você temos trilhado. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse ensinamento, meus amados, é uma das instruções a qual Jesus estava tratando com seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse sermão começa a partir do capítulo 5 de Mateus e ele termina no capítulo de número 7. Jesus ele vem ensinando aos seus discípulos a forma deles se portarem, deles agirem, de que fosse diferente das dos escribas e dos fariseus, porque os escribas e fariseus daquela época eram doutores, Eles tinham a Bíblia naquela época, ou seja, os pergaminhos, e era eles que interpretavam as escrituras e incentivava o povo a fazer, mas eles mesmos não cumpriam com os seus próprios ensinamentos. E Jesus ele vem falando que a justiça dos seus discípulos deveriam exceder a justiça dos escribas e a dos fariseus. Jesus ele fala para que os discípulos sejam sal da terra e luz do mundo, para que os discípulos não viessem ficar preocupados com o que houvesse de comer e de beber, porque o Senhor ele supriria as suas necessidades cotidianas, se assim eles buscassem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Também fala que os discípulos deveriam amar ao seu próximo como a si mesmo e não pagar o mal, Não pagar o mal com o mal,
mas sim pagar o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eles deveriam, por mais injustiça que viesse sobre a sua vida e perseguições, eles deveriam pagar as injúrias e as perseguições com o bem para com o seu próximo. E agora Jesus ele vem tratando sobre essa questão, usando essa metáfora das duas portas. Uma porta larga e uma outra porta apertada. Essa porta apertada, meus amados irmãos, é uma porta que não cabe a nós levarmos bagagem. Porque se levarmos bagagem, não passaremos por essa porta. Nessa porta não passa as bagagens da prostituição, da impureza, da idolatria. Não passa bagagens da mentira, da imoralidade sexual, do adultério, né? Louvado seja o nome do Senhor. Só vai passar por esta porta estreita, meus amados irmãos, aquele que nascer de novo da água e do Espírito. Só passará por essa porta estreita aquele que confessa Jesus, ou que confessará Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A Bíblia nos fala em Marcos capítulo de número 8, vamos ler Marcos capítulo 8, versículo de número 38, para nossa meditação. Diz assim: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Muitos hoje ainda têm se envergonhado dessa palavra, não têm dado crédito a essa palavra, têm feito pouco caso, têm zombado dessa palavra, não têm dado credibilidade a ela. Mas Jesus está dizendo que aquele que zombar de mim, que não acreditar, quando ele vier na glória do seu Pai, também ele há de se envergonhar desses que zombam, desses que não crê nessa palavra. Jesus ele vem tratando também sobre uma porta larga que muitos têm entrado por esta porta. Essa porta larga, meus queridos irmãos, é uma porta de facilidades. É uma porta que tudo posso, né? Eu mando em mim, eu faço o que eu quero, né? Eu ando segundo os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, né? Eu faço aquilo que me agrada. Então essa porta, queridos, essa porta larga é a porta da imoralidade, é a porta da prostituição, é a porta da mentira, é a porta do prazer sexual ilícito, é a porta das drogas, é tudo aquilo, meus amados, que impede do ser humano se aproximar do Senhor. A Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. A Bíblia fala em Romanos 3, 23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fala também nesse mesmo capítulo que todos se extraviaram, todos se perderam, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então, esse é o único salário para quem viveu uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida de desobediência à palavra de Deus, é a morte eterna. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20 que livros serão abertos. E aquele que não for achado escrito no livro da vida é porque foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Não basta, meus amados, apenas dizermos que cremos na palavra e não procurarmos obedecer a esta palavra. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu e você temos feito a vontade do Senhor? Medite aí.
Então, meus amados, ninguém entrará por essa porta estreita, ou ninguém entrará no reino de Deus, sem antes passar por essa porta, que é Jesus Cristo. Está escrito, meus amados, em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo de número 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então Jesus, ele é a única porta que vai nos conduzir à vida eterna. Louvado seja Deus. O caminho, querido, que estamos trilhando é a nossa caminhada cristã. O caminho apertado, um caminho de injúrias, um caminho de invejas, um caminho de perseguições, um caminho de tribulações, um caminho de pelejas, de batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Um caminho de tristezas. Louvado seja Deus, porque a Bíblia fala em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que tenhas a paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, neste mundo em qual nós vivemos, passaremos por tribulações. Ninguém estará isento de passar por tribulações, por perseguições, por lutas, por enfermidades. Todos nós, um dia, enfrentaremos o dia mau. E precisamos fortalecer na força do Senhor, na força do seu poder. Precisamos estarmos alicerçados nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor, para que quando esse dia mau chegar, nós venhamos ter força para enfrentarmos, louvado seja Deus. Então, queridos, essa porta larga, muitos têm entrado por ela, achando eles, louvado seja Deus, que no final da sua vida, eles, mesmo assim, terão direito à sua salvação. Depois que alguém morre, meus amados irmãos, a Bíblia fala que segue-se o juízo. Em Romanos 9:27 diz que está ordenado a morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Arrependimento pelos pecados enquanto se estiver vivo, depois de morto, meus amados, não há mais nada a se fazer, a não ser orarmos ao Espírito Santo de Deus que console a família enlutada. Porque aquela pessoa agora que morreu, louvado seja Deus, a sua alma, ela estará ou em um lugar de paz, de gozo, de alegria, ou em um lugar de tormento, aguardando o dia do julgamento final. Não existe, meus amados, mais o que fazer. Então, queridos, que eu e você viemos meditar que porta estamos entrando. Na porta estreita ou na porta larga? Qual é o caminho que temos trilhado? O caminho da perseguição, louvado seja Deus, dos perseguidos, perdão, o caminho da renúncia, ou o caminho das depravações, da imoralidade, do adultério, da prostituição, da fornicação, da mentira, do roubo, de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Que eu e você venhamos meditar nessa pequena instrução da palavra do Senhor. Porque essa palavra, meus amados irmãos, você pode até não precisar dela nesse momento, mas em algum momento da sua vida, ela vai servir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus lhe revele essa palavra. E se você ainda não confessa Jesus como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados, creia nessa palavra e mude a sua vida em nome de Jesus.